Mateus 28, de 16 a 20. Está escrito, versículo 16: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amado Deus e Senhor, que essa palavra, Senhor, nos transforme, nos dê a direção, Senhor, e nos alimente. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, Senhor, para que tu fales aos nossos corações. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Amados irmãos, no momento em que Jesus se coloca diante dos discípulos, dando uma ordenança a eles, uma ordem, você percebe pelo tom, né, que Jesus fala aqui, que ele não está dando uma orientação, ele não está dando uma sugestão, mas o que Jesus está falando aqui é dando uma ordem, que na verdade vem a declarar a missão da igreja. O que Jesus manda fazer aqui é a missão que a igreja tem como igreja. Esse é o objetivo. A igreja ela foi criada pela palavra e pelo Espírito de Deus para glorificar e servir a Deus. E servindo a Deus, a ordem que Jesus deixa para a igreja é: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos, essa é a missão da igreja. Claro que a igreja tem muitas frentes de trabalho, mas irmãos, todas elas têm que estar movidas por essa ordem de Jesus. Lá em Pentecostes, quando a igreja de Cristo começou, alguns teólogos defendem, né, que a igreja começou quando Jesus foi ao céu, subiu ao céu, mas a gente crê que a igreja começou em Pentecostes, porque ali foi derramado o Espírito Santo e não há igreja sem o Espírito Santo de Deus. Então vamos lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 41. Foi o momento em que a igreja nasceu, e você vê que a igreja já nasce pela pregação do Evangelho e já nasce evangelizando. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler até o 41, mas eu vou ler pausadamente, colocando algumas coisas. Amém? Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Percebam que o derramamento do Espírito Santo não foi foi a uma pessoa individualmente, mas não quando cada um estava isolado. Mas o Espírito Santo é derramado quando todos estavam em um só lugar, ou seja, havia uma reunião, havia uma comunhão, havia uma unidade. O mover do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, ela ocorre na comunhão dos santos. Por isso, é impossível uma vida espiritual fora da comunhão dos santos. Ninguém consegue ser cristão isolado em si mesmo, fechado, porque a própria vida cristã em si, ela compreende a comunhão com os irmãos. E percebam que a igreja nasce pelo derramamento do Espírito Santo, e só assim é possível haver a igreja, e ela acontece quando todos estavam reunidos em um só lugar. A gente já vê a primeira característica da igreja aqui. E continua no versículo 2: de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles, sobre cada um, mas estando todos reunidos. Olha o que é a realidade da igreja.
Deus age em cada um, através de cada um, mas na reunião dos santos. Essa característica ela já vem do nascimento da igreja. E continua: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Por que judeus vindos de todas as nações? A gente lembra que lá na diáspora, os cristãos, por serem perseguidos, eles foram espalhados. E no momento que os judeus são espalhados, que o povo de Deus é espalhado, cada um eles começam a ficar a viver em lugares diferentes, assim começam a adquirir uma cultura diferente, hábitos diferentes. E aqui está falando justamente disso. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se a multidão e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Percebam que aqui não foi o que aconteceu aqui, não foi línguas estranhas. Eles falavam na língua de cada um, eram línguas que as pessoas compreendiam. Só que eles falando, cada um ouvia na sua língua, não era uma língua estranha, que está dizendo, cada um ouvia na sua própria língua. Línguas estranhas, a gente ora em línguas estranhas, e isso é incompreensível humanamente. É preciso que haja alguém que interprete pelo Espírito. Então, oração em línguas é algo para edificação pessoal. Só vai edificar a igreja se tiver alguém que interprete. Por isso que Paulo orienta a não orar em línguas em público, a não ser que haja alguém que interprete. Percebo que isso aqui é diferente. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, ponto da província e da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Aqui a gente já vê a universidade da igreja. Quando a gente fala em igreja católica, na verdade, a igreja, o católico, a tradução de católico é universal. E a igreja de Cristo, ela é universal. A igreja de Cristo está espalhada no mundo. Aquela igreja invisível que só Cristo sabe que igreja é, ela está espalhada pelo mundo todo, ela é universal. Então quando a gente fala católico, não, igreja católica, todo cristão, a igreja de Cristo ela é católica, independente da denominação, porque ela é universal. E nós vemos aqui que a linguagem do Espírito Santo ela era entendida em todas as nações, por todos aqueles. Então a gente já vê a universalidade da linguagem do Evangelho. Nós não sabemos falar todas as línguas do mundo, mas todos têm a mesma fé, conhecem a mesma palavra e vivem o mesmo Evangelho. Então, a palavra de Deus ela é a língua universal, como foi aqui o Espírito Santo levou os apóstolos, que só sabiam falar a sua própria língua, se comunicarem com gente de todas as nações. A palavra de Deus, ela é a língua universal que nós falamos. Não importa a língua ou o lugar onde vive, mas nós vivemos a mesma fé, cremos no mesmo Cristo e conhecemos o mesmo Evangelho. Outra característica da igreja manifestada aqui. Versículo 13. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro, agora percebam aqui que nesse momento, depois que Jesus morreu, os apóstolos estavam medrosos, trancados, porque se mataram a Jesus, o que vão fazer com a gente? Então ficou aquele suspense: bom, Jesus foi morto, e agora? O que eles vão fazer? Vão perseguir a gente? Vão matar? E eles com medo, trancados. E percebam que quando o Espírito é derramado, existe aquela ousadia. Aquele Pedro, assim como os outros apóstolos, trancafiado, com medo, ele se levanta diante dos homens e diz no versículo 14: então Pedro levantou-se com os 11
e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. Quem diria Pedro fazendo isso? Porque o Espírito Santo de Deus é que nos leva a ter ousadia, a falar e a proclamar as coisas do reino. Nós não podemos evangelizar pela nossa própria boca, pela nossa condição humana. A evangelização, ela requer o mover do Espírito Santo. E ele diz assim: esses homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Se bem que hoje já tem gente bêbada 9 horas da manhã, né? Naquela época não, mas hoje a gente já até vê isso. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel, e percebe que agora Pedro vai começar a pregar. Pedro, ele não tenta em momento nenhum convencer pela sua palavra, por aquilo que ele viu, por aquilo que ele fez, mas ele vai pregar, ele vai falar da lei, dos profetas, do evangelho, porque é a palavra que convence, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. E ele diz assim: nos últimos dias, diz, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui ele vai começar a falar do Evangelho. Quando a gente fala em Evangelho, a gente está falando em Cristo. Cristo é o Evangelho. A essência do Evangelho é a vida de Cristo. O Evangelho é a pessoa e a vida de Cristo. O seu nascimento, a sua vida pública, a cruz do Calvário, a sua ressurreição e a sua ascensão. Isso é o Evangelho. E ele diz: israelitas, ouçam as palavras de Jesus de Nazaré. Ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré, aqui ele está evangelizando o Evangelho. O Evangelho é Cristo, ele está falando de Cristo. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Esse homem lhe foi entregue por um propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Olha a ousadia de Pedro. Aquele que estava acovardado agora chega: vocês que mataram ele. Vocês os mataram. Olha a autoridade de Pedro, que vem através do Espírito Santo. Não há autoridade para evangelizar se não for dada pelo Espírito Santo. E ele continua: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, e a minha alma e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, aí Pedro falando, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Havia a promessa que um descendente de Davi herdaria eternamente o trono. E esse descendente era Jesus. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo o corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Nós cristãos somos testemunhas de Cristo. Mas pastor, eu não estava lá, não vi ele ressuscitar, mas nós o somos pela fé.
Nós somos testemunhas de Jesus pela fé. E não há como a gente evangelizar sem a gente reconhecer que a gente é testemunha. E isso só é possível pela fé, e a fé dada por Deus é dom de Deus. Não é algo que está em nós. Mas Paulo diz, é dom de Deus para que você não se glorie. Então, mais uma vez, para que sejamos testemunhas, para evangelizar, temos que ser testemunhas, senão a gente está falando da boca para fora. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Pedro falando, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez o Cristo. Deus o fez o Cristo. Ele proclamando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Aí, qual o resultado disso? Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. Não pela eloquência de Pedro, porque ele não tinha. Não pelo discurso, pelos argumentos de Pedro, mas pela ação do Espírito Santo que foi derramado naquele momento. Isso fez de Pedro um evangelista, e o resultado qual foi? Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: irmãos, o que faremos? O Espírito, nesse momento, os convence do pecado, do juízo e da morte. E ele diz: o que a gente vai fazer? Aí Pedro entra: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o Espírito Santo. Porque Paulo diz, olha, ninguém pode nem chamar a Deus de Senhor se não for pelo poder do Espírito Santo. Então não tem como a gente se converter se não for pela ação do Espírito Santo. Por isso, a Igreja de Nova Vida, ela defende que não existe um segundo batismo no Espírito. O que existe é se encher do Espírito Santo, mas ele já está em nós desde que a gente aceita Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso, ao sermos batizados, nós não estamos naquele momento, aquele momento do batismo, não há algo ali sobrenatural que vai transformar alguma coisa em nós. O batismo, ele nada mais é do que uma declaração pública de algo que já aconteceu na nossa vida. Eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e Cristo manda que a gente declare isso publicamente. Por isso ele fala, todo aquele que crê e for batizado, ele coloca no mesmo pacote, porque se você crê em Jesus, você precisa declarar isso. Jesus, ele não quer que a gente o aceite como Senhor e Salvador da nossa vida em segredo. Aquele crente 007, que ninguém sabe que ele é crente. Você está lá no trabalho, a pessoa olha para a vida dele, e ele é crente, mas gente só sabe porque falaram, porque é o cristão 007. Ele está sempre escondido. Jesus não quer um cristão assim, ele quer: você me aceitou como Senhor e Salvador da tua vida? Declara isso publicamente. Como? Através do batismo. Uma coisa está ligada à outra. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe. Aí já está falando dos gentios, né? Aqueles que não eram povo de Deus, mas a promessa é para eles também. Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Porque quem nos amou primeiro foi Deus. A iniciativa para que fôssemos salvos foi de Deus. Porque eu não poderia escolher a Deus enquanto pecador. E ele continua. Com muitas outras palavras, no versículo 40, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amados irmãos, tantas igrejas aí vêm querendo ter número, ver o templo cheio, mas irmãos, de nada vale inchar a igreja se não for através de uma evangelização, uma transformação de vida. Porque não é estar cheio, não é número que importa, mas é aqueles que creem, que colocaram a sua vida.
Então, a porta de entrada para a igreja é a pregação do evangelho e a evangelização. Não há outro meio de ter conversão. E a nossa igreja, ela começou aqui em Pentecostes. E ela já começa com uma evangelização e com o poder da palavra transformando vidas. Porque quando essa palavra é proclamada, o Espírito Santo age através da palavra. E ele convence do pecado, da morte, do juízo e conduz o homem a toda a verdade. Eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso, só o Espírito Santo pode fazer. E a igreja, ela seguiu nessa missão de ser evangelizadora. Aí nós temos muitas passagens que vão mostrar isso. Em Atos 8:35, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, olha só, baseado na Escritura, porque é pela palavra, anunciou-lhes as boas novas de Jesus, evangelizou. Evangelizar é anunciar o Evangelho, as boas novas de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Eu mesmo, irmãos, é Paulo falando, ele escreveu a Coríntios. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente ou com minha sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Ou seja, e Paulo era um homem culto, Paulo era um homem versado, mas ele disse, eu não fui a vocês com a minha eloquência, com discurso para proclamar o mistério de Deus. Ele foi com o poder da palavra. Ele não tentou convencer com a sua eloquência, com o seu grande conhecimento, mas ele o fez pelo poder, pela pregação do Evangelho. 1 Coríntios 9:16, ainda Paulo, contudo, quando eu prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, porque o cristão ele tem que evangelizar, porque essa é a missão do cristão e da igreja. E ele diz, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ainda Paulo escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 8, dizendo, embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, meu Deus do céu, Paulo diz uma coisa dessa, o que eu falo de mim? Eu sou o menor dos menores do menor, e bota 3 pontinhos. Esse Paulo dizer uma coisa dessa, embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, ser evangelizar, às vezes a gente fica assim, poxa, mas quem sou eu para evangelizar? Você é templo do Espírito Santo de Deus, e é o Espírito que está em você que vai fazer. É o Espírito, e Paulo está falando aqui, olha, eu sou o menor dos menores, mas pela graça de Deus eu proclamo o Evangelho. E nós vemos que toda a história da igreja, a igreja cumpre o ide do Senhor, porque esse é o propósito de Deus para a igreja. E todos aqueles que se convertiam através da pregação eram acrescentados ao corpo. Aí, irmãos, nós chegamos à dinâmica da evangelização. Quando a gente fala em ser evangelista, a gente logo é remetido à pessoa, aquele homem que vai para a África, aquela mulher, aquela pessoa, aquele é evangelista, porque ele foi lá para a África, ele foi para o Amazonas, mas a gente perde de vista que o evangelismo ele vai muito além disso. O evangelista, ele é formado no seio da igreja. Não pode sair um evangelista do mundo, só pode sair um evangelista da igreja. Como alguém vai evangelizar se não conhece a Cristo? Como alguém vai evangelizar se não converteu-se? Se não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Como alguém vai evangelizar se não conhece a palavra, se não estudou a palavra? Como alguém vai evangelizar se não é testemunha de Cristo? Como alguém vai evangelizar se não cresceu na comunhão dos santos, se não foi lapidado na convivência com os irmãos e no serviço do evangelho na igreja? Então o evangelismo, e todo o evangelismo, ele nasce da igreja e ele sai da igreja. E mais do que isso, irmãos, aquele que sai para evangelizar, ao evangelizar, aquele que foi evangelizado, ele é inserido ao corpo, e foi o que aconteceu aqui,
Pedro proclama o evangelho, aqueles que se converteram foram inseridos. Por quê? Aquele que é convertido, ele precisa ser discipulado, porque Cristo não falou só anunciar o evangelho, ele disse: fazei discípulos, ensine a obedecer. Então vai muito além de você proclamar o evangelho. Você vai proclamar o evangelho que vai converter vidas, mas as vidas convertidas, elas precisam ser discipuladas para obedecer a Cristo. Aí retorna a figura da igreja, recebendo esses que são convertidos para discipular. Amados irmãos, não tem como você estar na igreja sem ser evangelista. Ah, pastor, não, mas eu trabalho lá na igreja de gente pequena. O que isso tem a ver com evangelizar? Tudo. Você está evangelizando, você está anunciando o evangelho para aquelas crianças de uma forma própria, mas está anunciando a ela para que amanhã elas também proclamem esse evangelho e anunciem. E, amados irmãos, o evangelista não é só aquele que sai. Essa é uma pessoa separada para uma evangelização mais pontual, mas todos nós somos evangelistas no nosso dia a dia e no nosso trabalho da igreja. Tudo que nós fazemos na igreja, a gente precisa ter esse coração desejoso de salvar vidas. Creio, irmãos, pessoas precisam ser evangelizadas, não só fora da igreja, mas dentro dela também. Precisam conhecer mais o evangelho, precisam se converter. O evangelismo, ele é algo para dentro e fora da igreja, e nós, como cristãos, seja o que for que nós estejamos fazendo, a gente tem que fazer movido pelo desejo de salvar vidas. Esse tem que ser o motivador do nosso trabalho na igreja, a conversão de vidas ao Senhor. E aqueles que já aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o nosso ardente desejo tem que ser que essas pessoas sejam discipuladas e que se tornem cristãos que obedecem à vontade de Deus. Tudo isso, esse pacote todo, está dentro de evangelizar. E a gente tem que tirar essa mística de que você evangelizar é você ir lá para... Não estou dizendo que não é para fazer isso, glória a Deus pelas pessoas que têm esse dom, mas a gente não pode esquecer que o nosso papel também é de evangelista. Aqui onde nós estamos, fazendo o nosso trabalho aqui dentro da igreja, nós estamos evangelizando ou discipulando, porque através do evangelho a gente discipula. Através do evangelho, a gente não discipula com o que a gente pensa e o que a gente acha, mas a gente discipula através daquilo que Deus revela. Então nós somos evangelistas em qualquer coisa que nós fazemos, dentro e fora da igreja. Nós somos evangelistas e o nosso coração ele tem que estar movido a todo tempo pelo desejo de ver vidas escritas no livro da vida, pelo desejo de ver toda a igreja salva. Isso tem que nos mover. Essa tem que ser a nossa motivação. E, irmãos, o nosso trabalho está formando evangelistas e discipulando evangelizados. A igreja, ela participa dessa dinâmica. E aí, irmãos, nós tocamos num outro ponto fundamental. Assim como Pedro fez, Pedro, diante daquela multidão, o que ele fez? Ele pregou o evangelho. Pedro viveu com Jesus. Ele podia chegar lá, irmãos, deixa eu falar de Jesus para você. Olha, eu estava lá no barco, o barco ia virar, e Jesus, ele acalmou a tempestade, foi maravilhoso. Ele podia usar um monte de argumentos. Pedro abriu mão de tudo isso e pregou. Por que ele fez isso? Porque é a palavra que converte. Amados irmãos, sempre que nós como igreja desejamos fazer algo fora da igreja, a gente não pode perder de vista que nós temos que pregar o evangelho. E a igreja, ela é diferente de uma ONG, de qualquer outra instituição que faz obras de caridade. Ela é diferente pelo poder da palavra que ela prega. Porque uma ONG, uma instituição, ela vai lá, abençoa com roupa, abençoa com alimentação, abençoa com uma série de coisas, mas ela vai vir embora e as pessoas vão continuar lá sem salvação. Vão continuar sem salvação. E o que importa verdadeiramente é a salvação.
Jesus falou, olha, vocês vêm atrás do alimento que perece, mas vocês têm que buscar o alimento que não perece. Então a gente não pode perder isso de vista, porque se nós não evangelizamos, nós fomos lá, trabalhamos e não fizemos nada, porque o que importa é a salvação. E isso não é feito. Você não convence uma pessoa, você não consegue convencer uma pessoa do juízo, do pecado, do juízo e da morte. Você não consegue conduzir uma pessoa a toda a verdade por você ser bom com ela, por você agir com bondade com ela, mas você vai conseguir fazer isso quando você pregar o Evangelho. Eu vejo, irmãos, e repito isso, eu fico olhando às vezes na televisão, aquelas igrejas lotadas buscando um milagre, e eu fico me perguntando, quantos recebem um milagre e vão embora e não estão salvos? E de que serviu, gente? Que maravilha que foi salvo. Mas, gente, o que é a nossa vida comparada à vida eterna? Amados irmãos, o que é 80 anos, 90 ou 110 anos que eu vou viver? O que é isso comparado a uma vida eterna? O que é nada? É um sopro. É assim, ó, passou. A gente não tem consciência disso porque a gente não pode mensurar o que é uma vida eterna. Então, gente, o que importa é a salvação, é vida eterna. E nós, como igreja, nós temos que proclamar o Evangelho. Evidentemente, o nosso trabalho fora da igreja vai nos ajudar a fazer isso, porque é uma estratégia de evangelização, a gente ir se aproximar das pessoas, mas nós temos que dar a ela o melhor, que é Jesus, é o Evangelho. Precisamos ser estrategistas. A imagem da igreja está desgastada por causa dela mesma. Não tem que culpar ninguém, não. A própria igreja que desgastou a sua imagem. Porque a igreja que o povo conhece é a igreja de mídia. A igreja não conhece a igreja verdadeira. Eu ouvi há pouco tempo atrás um pastor dizendo assim na mídia, uma pessoa condenando o enriquecimento de pastores. E o pastor falou isso. Olha, o que você está vendo é uma minoria que está na mídia. Você não está vendo centenas de pastores que trabalham de domingo a domingo. Muitos não conseguem nem tirar da igreja um sustento decente para eles. Outros que trabalham e não tiram nada da igreja, vivem do seu salário da vida secular e não tem folga, porque, irmãos, pastor é pastor. Todo dia, não existe férias e folga para pastor, você é pastor o tempo todo. E quanto da vida de um pastor é derramado para isso? E quantos pastores aí estão dando sangue, lutando, batalhando pela igreja, sofrendo como Paulo sofreu, porque é um trabalho que a glória não é humana, a recompensa está lá na eternidade. Aqui a gente só está aqui para trabalhar, para se doar. Mas a igreja que eles veem, a igreja que está na mídia de pastores se enriquecendo com fortunas enormes, mas não vê a maioria da igreja que é lutadora, de homens de Deus trabalhando, sofrendo para que a igreja exista, para que a igreja continue. Homens de Deus, verdadeiramente. Eu conheço pastores que não tiram um centavo da igreja, vivem do seu salário, não, pelo contrário, às vezes botam. Porque a igreja se prejudicou tanto por causa de maus pastores, que ele me contou, ele foi comprar uma Kombi para a igreja, aí chegou lá, eu queria comprar essa Kombi, mas o senhor vai tirar nota para a igreja. Não, igreja aqui não tem crédito não. O pastor não sabia onde botava a cara, se tivesse um buraco ele enfiava. Não tem porquê, meu amigo, os maiores calotes que eu levei aqui foi de pastor. Pasmem com isso, falou. Os maiores calotes que eu levei aqui foi de pastor. Então não tem que ir. O pastor fez o quê? Comprou no seu próprio nome. Comprometeu o seu nome na compra daquele veículo para que a igreja pudesse ter o veículo. Várias vezes teve que assinar para a igreja poder ter as coisas. E isso não é visto na mídia. Porque a mídia só vê o que está errado. Só interessa ver o que está errado. E amados irmãos, a gente sempre tem que ter em mente que nós somos evangelistas, ou seja, o que a nossa vida tem que exalar é Cristo.
né? Eu não tenho que apresentar para a pessoa o Paulo, né? Aquele Paulo bonzinho, brincar. Não tem que apresentar, eu tenho que apresentar Cristo. O que vai transformar a vida da igreja é Cristo, não sou eu. Irmãos, eu sou irrelevante na obra de Deus, quem é relevante é Cristo. Se Cristo não estiver me usando, eu estou perdendo meu tempo aqui, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Por isso, nós como cristãos temos que ter em mente, nós somos evangelizadores. Seja pela pregação da palavra, isso não é uma ferramenta na nossa mão, isso aqui é autoridade dentro da igreja, ela manda. A gente tem que obedecer isso aqui, porque ela manda, a palavra manda, ela não é instrumento. Ela não é para ser usada para eu convencer as pessoas do que eu quero. Isso aqui é autoridade dentro da igreja. Eu não posso fazer nada fora do que está aqui. Então nós como evangelistas temos que ter essa consciência. A nossa vida ela tem que exalar o bom perfume de Cristo. Nós somos evangelistas. Talvez lá onde você trabalha, a sua vida seja o único evangelho que o seu irmão lê. Talvez ele nunca pegou numa Bíblia, talvez nem fale para você sobre, te procure para falar de Cristo, mas ele está te olhando, ele está te observando, e você está evangelizando com os teus posicionamentos, com a tua maneira de agir, para que um dia, isso não vai converter, porque o que o converte é a palavra, mas através do teu testemunho de vida, ele vai vir a você e você vai ter oportunidade de proclamar o evangelho. Se a gente tem uma vida errada, se a gente dá contra-testemunho, nunca vai vir ninguém a gente para a gente ter a oportunidade de evangelizar. Nunca vai vir. Então a nossa posição de evangelizadores, ela já começa na nossa conduta. E nós somos evangelizadores dentro e fora da igreja. E que a gente tenha essa consciência, irmãos. Se não pregarmos o evangelho, eu posso pegar e fazer um evento que vai cobrir esse bairro inteiro. Todos lembrarem desse evento durante 10 anos que foi maravilhoso. Mas se o evangelho não estiver presente, as pessoas vão lembrar, mas não vão ser salvas. De que adianta? Amém? De que adianta isso? Os dons que nós recebemos de Deus, cada um tem um dom, né? Cada um aqui tem um dom para fazer uma coisa de uma forma. Eu tenho o dom de pregar, sempre tive, mas eu não tenho dom para fazer outras coisas na igreja. Se eu for tentar fazer, vai ser um desastre. Mas o Espírito Santo, ele assiste a igreja em todas as áreas com dons diferentes para cada um. E a gente tem que entender isso. Não é o que eu, Paulo, faço, mas é o Espírito que tem que fazer através de mim. É isso, porque é o Espírito que faz a obra, é o Espírito que converte. Então tudo que você for fazer para Deus, dentro e fora da igreja, ainda que você humanamente saiba todo o roteiro para fazer, pede para Deus fazer através de você. Porque até aquilo que você sabe fazer muito bem não vai ter fruto se não for o Espírito Santo fazendo. E nós temos que reconhecer que aquilo que a gente acha que faz tão bem, a gente falha, mesmo naquilo que a gente é treinado para fazer. Eu me lembro quando eu era um seminarista, né? Que eu fui seminarista, para quem não sabe, estudei para padre. E seminarista é duro, não tem dinheiro para nada, né? Porque você fica lá, você não trabalha, só estuda, então você vive de ajuda da família. E me ensinaram a ir lá no Senac, que tinha um lugar lá que eu cortava cabelo de graça. Eu fui todo feliz, né? Cheguei lá num salão enorme, um monte de gente cortando. Aí veio uma pessoa me atender e falou: o senhor tem preferência? Eu falei: não, estou vindo pela primeira vez, então o senhor vai cortar com aquela senhora ali. E eu sentei, falei: eu seguro, porque ela sabe o que está fazendo, ela fez um curso. Aí eu sentei, ela: meu filho, você deu muita sorte. Eu adoro cortar cabelo de rapaz. Todo rapaz que corta cabelo comigo adora. Aí começou a cortar. Daqui a pouco vem a instrutora: não, minha filha, não faz isso, não é assim. Eu, desesperado, eu não sabia se eu saía, se eu ficava. Ela: olha aqui, ó, faz assim. Aí ela ensinou. Eu falei: bom, agora ela ensinou, tá tudo bem. Aí a mulher continuou: não, olha. Aí ela voltou com a mesma conversa: fica tranquilo que eu me dou muito bem com cabelo de rapaz. E eu: bom, a instrutora ensinou, agora vai, daqui a pouco vem a instrutora de novo: pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo. Aí eu já não sabia o que eu fazia, eu desesperado. Eu falei: meu, o que essa mulher está fazendo no meu cabelo? Olha, eu sei que foi umas 4 vezes a instrutora veio e botou a mulher abaixo de 0, e eu ali. Eu dei graças a Deus quando ela deixou embora. Quando eu cheguei em casa, porque naquela época eu tinha cabelo, né? Quando eu cheguei em casa, que eu olhei no espelho, eu falei: meu Deus do céu. E a coragem para você sair de casa de novo, porque eu tinha que ir num barbeiro.
Aí sim, eu fui no barbeiro, cheguei lá, o cara cortou, depois que ele acabou de rir, que ele ficou um bom tempo rindo. Quando ele conseguiu parar de rir, ele falou: quem fez isso? Eu falei: olha, foi lá no Senac. Ele: olha, eu vou ajeitar isso aí, mas tu vai ficar quase careca. Na época eu não era, né? Mas eu estou dizendo isso para você entender que mesmo aquilo que a gente sabe fazer tão bem, a gente não pode ter garantia de que vai ficar 100%. A gente depende do Espírito de Deus até para fazer aquilo que a gente tem dom para fazer. Então que a gente tenha no nosso coração essa humildade de pedir que o Espírito Santo esteja à frente de tudo que a gente fizer. Mas para ter o Espírito Santo, a gente precisa ter uma vida com Deus, né? A gente não pode ser ativista, porque toda a nossa atividade ela tem que estar acobertada por uma vida de oração e de conhecimento da palavra. Eu não posso evangelizar se eu não conheço o Evangelho. Como eu falei pela manhã hoje, é o meu desejo e eu convido encarecidamente aos irmãos que esse ano, aqueles que não fizeram CETEB, que façam. Nós estamos aqui com o nosso irmão Paulinho, ele vai dar o curso de CETEB, sobretudo aqueles que estão trabalhando, que busquem fazer o CETEB esse ano. Por quê? São as bases da nossa fé, as bases inegociáveis da nossa fé, dentro da visão da nova vida, da doutrina da nova vida. Então não tem como a gente estar trabalhando na igreja sem estar embasado, sem ter a base que é dada pelo CETEB. O que o CETEB dá são as bases, os pontos fundamentais. Então eu convido aqueles que estão trabalhando na igreja que procurem e se inscrevam para o CETEB. Pode procurar o Paulinho direto ou a mim, mas que dê um nome. Eu estou segurando o início das aulas porque eu quero encarecidamente que os irmãos procurem isso, que busquem fazer o CETEB, e a gente tem que estar estudando o tempo todo. Eu tenho vontade de trazer outros cursos para cá, que tem lá em Mesquita, como História da Igreja, Antigo Testamento, Novo Testamento. Não estou fazendo isso esse ano, porque nós não temos ainda pessoas para estarem à frente. Nós temos aqui já uma teóloga, né, que vai se formar, e vamos ter mais à frente mais professores, já está se sentindo convidada, né? Então vamos ter. Mas no momento, a minha preocupação é que a gente parta do CETEB, que você procure o CETEB e faça, porque é essencial. A gente não pode evangelizar sem a gente ter a base. E se a gente está na nova vida, a gente tem que conhecer a doutrina da nossa vida, da nossa igreja. Qual é a nossa confissão de fé? Qual é a nossa confissão de fé? O que define a nossa igreja é aquilo que ela crê, aquilo que para ela é uma verdade inegociável. E nós não podemos evangelizar sem a gente ter essas primícias. Vida de oração e conhecimento. Que a gente possa buscar isso esse ano. E hoje eu conversava ali com as irmãs, eu falava: olha, nós vamos ter um trabalho esse ano, né? Nós vamos fazer o Doce Jesus, vamos fazer o Café com Amor, vamos fazer o coquetel aí para o Dia dos Namorados. Mas no meu coração eu estou sentindo o desejo de trabalhar da porta para dentro esse ano. Não adianta a gente ir à comunidade buscar pessoas se elas entrarem aqui e não tiverem como ser discipuladas. E para fazer isso a gente tem que estar preparado. Então eu peço aos irmãos encarecidamente, procurem, façam o CETEB, que a gente comece esse ano a se preparar, porque nós vamos discipular aqueles que nós vamos buscar, as vidas que estão lá fora para a gente buscar. Se a casa não estiver pronta, não adianta a gente encher a casa. Se eles forem convertidos, chegar aqui e não tiver como ser discipulado. Pregação, ela alimenta, mas não é sala de aula. A sala de aula é lá que você vai poder argumentar, perguntar, né? Aqui, se eu for responder pergunta, o culto vai virar à noite. Então não tem como. Amém? Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos e te bendizemos, porque tu falastes ao nosso coração, Senhor. Nós não queremos ouvir de homens, Senhor. Nós não queremos ouvir opiniões, nós queremos a verdade. E nós te glorificamos porque a verdade é a tua palavra, Senhor. E o que falamos aqui é o que está escrito na tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que tu venhas ao nosso auxílio, Senhor, que tu nos encha com o Espírito Santo, mas que tu nos motive, Senhor, a buscar mais e mais te conhecer,
buscar mais e mais a Tua presença através de uma vida de oração. Abençoa as nossas vidas nessa noite, Senhor. Vai à frente abençoando os nossos lares. Quando nós chegarmos, a paz que nós compartilhamos aqui, que ela esteja em nossos lares. Deus amado, nos abençoa agora ali atrás, no nosso momento de comunhão. E faz da nossa vida, Senhor, um instrumento de evangelismo nas Tuas mãos. Nós te agradecemos e pedimos, abençoa a nossa semana, Senhor. Que tudo que formos fazer, Tu estejas conosco, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, que a sua família seja abençoada poderosamente. Que Deus te dê uma semana abençoada. Amém? E que você abençoe seu irmãozinho aí, sua irmãzinha. Não saia sem fazer isso não, que a gente precisa ser abençoado.